Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Bom, como vocês viram aí no título ou na capa, hoje a gente vai ver o que, na minha opinião, é uma das melhores coisas que aconteceu em 2022 no sentido de, vamos botar assim, de tecnologia, né, de novidade, assim, de conhecimento, que é o FideOS. Eu já sigo aí a comunidade Linux tem bastante tempo, graças ao meu amigo Carlos, vou deixar até essa menção honrosa aí, tá aí meu querido amigo Carlos, que tem sido meu mentor aí nessa área de Linux. Eu já uso o Linux, né? Pelo menos assim, tento utilizar o Linux já tem um bom tempo, desde a época do nosso saudoso Morimoto, aqueles projetos lá de Linux, lá no início dos anos 2000, Linux Kurumin, por aí vai. Só que como muitas pessoas, eu sempre esbarrei na questão da dificuldade de você instalar, da dificuldade de você configurar o Linux, mas ultimamente o que tem realmente, o que tinha me feito deixar de usar o sistema era realmente a quantidade de software, de aplicativos que tem exclusivo para Windows. Né? Eu uso alguns aplicativos, por exemplo, o Filmora, para poder editar os vídeos, e não tem para Linux, só tem para Windows e para Mac. Ainda que eu sei né, que ainda que você consiga emular dentro do próprio Linux, usando aquele Wine e alguns outros projetos, não fica 100%, algumas bibliotecas não são instaladas, algumas DLLs, enfim, de vez em quando dá alguns problemas. Para a grande maioria dos softwares, até que roda de boa. Mas para algumas aplicações específicas acaba não funcionando. Eu uso outros editores de imagens também, não só o Photoshop, mas outros editores, e que não funcionavam dentro desse container ali do Windows, né, usando aquele Wine. Feito isso aí, eu sei, eu venho acompanhando também, graças ao Carlos que me despertou. A gente tem essa distribuição aí linda, que é o Deepin, que é uma das melhores distribuições Linux da atualidade, talvez dos últimos anos, né? É realmente impressionante a qualidade que os caras fizeram nessa distribuição, desde a sua estética quanto a sua funcionalidade, né? Então, para quem tá saindo do Windows e tá migrando para o Linux, até minha mãe na época, minha mãe usou essa distribuição durante muito tempo no notebook antigo lá que eu tinha montado para ela e nunca percebeu que usava Linux. Porque é muito simples, né? Para quem usa o básico, ou seja, navegador, YouTube, coisas básicas, né? Editor de texto, nem percebe talvez que está usando Linux. Mas eu notei que algumas coisas, por exemplo, no meu notebook na época travava demais, não estava muito bem, eu usava uma placa da Nvidia, enfim, tinha alguns problemas aí no meio do caminho que me fizeram acabando desistir aí do uso do Linux, voltando para o Windows por essas questões, porque eu usava dual boot, então muitas vezes eu tinha que editar áudio e vídeo no Windows, ou então fazer algum outro tipo de programa, acabava deixando para lá um pouco do uso do Linux e ficou de vez. Eu optei por voltar para o Windows até que esse ano agora, em 2022, por uma sugestão do YouTube, apareceu esse vídeo do Dio Linux. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter mais informações, porque ele é, vamos dizer assim, um dos papas aí do Linux no Brasil. Tem outros maravilhosos também, outros canais, outros conteúdos aí também. Mas essa questão do YouTube é aquilo que eu costumo falar, é questão de identificação, né? Não estou dizendo que ele é o melhor. Na minha opinião, por causa da didática, da forma como ele apresenta, da forma como ele ensina. Eu curto mais o Dio Linux. É com ele que eu me identifico mais. Ele tem uma didática muito boa. Às vezes a pessoa é mestre, né? É excelente, vamos dizer assim, é o deus da coisa, mas não sabe passar, não tem a didática e isso é muito importante. Então vou deixar o link aqui na descrição para você tanto conhecer o canal do Dio Linux quanto conhecer essa distribuição assim mais, vamos dizer assim, mais apurada, né? O FideOS ele mostra ali mais detalhes e, enfim, dá mais ênfase nessa questão. Então, dito isto, ele apresentou a distribuição aí, o FideOS. Tá? O que é o FideOS? Vamos clicar aqui nele. Primeiro vamos conhecer aqui o sistema, depois a gente volta aqui para fazer o processo básico aqui de instalação. Vamos clicar aqui no site oficial do FideOS. Sempre busquem conhecimento no site oficial. Caso você não encontre, tenha alguma dificuldade, aí você busca outros meios, né? O site é assim mesmo, é meio doido. Eu falei, será que eu estou no site correto? Será que eu estou aqui no lugar certo? Só você vir nessa setinha aqui, ó, onde está escrito download, obviamente, numa setinha para baixo, é o símbolo internacional aí do download. Você vai fazer o download da ISO. Tá em inglês, essa distribuição ela é chinesa, tá? Mas está em inglês o site, nada que você não consiga resolver ali com aquela questão da tradução, traduzir para o português, é muito simples. Existem três versões aqui para desktop, para notebook, para você baixar. Você tem que seguir ali qual seja a sua linha de processador. Se você tiver dúvida, joga o nome do seu processador. Geralmente vem uma etiquetinha
aí no seu notebook ou no seu desktop, para você que é leigo. Aqui, obviamente, eu estou passando as informações mais básicas para quem nunca viu isso, para quem vai fazer do zero, né, para quem não conhece. Se você é um usuário mais avançado aí, se você já conhece, já sabe instalar, avança o vídeo aí para conhecer um pouco mais o sistema lá para frente. Mas aqui eu vou partir do princípio que você nunca viu isso, não tem ideia do que seja. Então a gente tem que fazer um vídeo mais comprido, né, um vídeo maior para poder ensinar as pessoas, pelo menos dar uma luz ali. Eu não sou professor, também não entendo muito de Linux, vou aqui compartilhar o que eu sei e o que eu fiz, tá bom? Então é isso. Muita gente reclama, o vídeo fica longo, tudo mais. E depois tem milhares aí, um monte de perguntas, coisas, né, que eu já falei no vídeo, as pessoas não prestam atenção, enfim. Então, ainda sendo bem pausado, bem didático, ainda assim ocorrem dúvidas. Então eu estou partindo desse princípio, que eu estou falando com pessoas bem leigas que também não conhecem muito isso. Então, viu a etiquetinha aí do seu processador, vem escrito ali o Windows 7 e tal, e embaixo vem o processador, Core 5, Core 3 e por aí vai. Joga o modelo lá do seu processador, ou se você quiser, você pode vir aqui também, ó, no meu computador, clica nessa aba aqui, ó, com o botão direito, meu computador, você vai em botão direito, propriedades. Essa é a forma mais rápida que você tem, é porque eu estou usando um monitor duplo, ele está jogando para o primeiro monitor. Então tá aqui, quando você clicar com o botão direito em propriedades, ele vai vir para cá e vai te dar essa informação. Olha aqui a informação do processador. Intel, Core, tal, 4300M, CPU. Você vai jogar toda essa informação aqui no Google e ele vai te dizer aí qual é o seu processador, tá bom? Não tem mistério nenhum, ele vai te dizer aí qual é a família do seu processador. Aqui você consegue ver quanto de RAM que você tem. Aqui você consegue saber se o seu sistema é 32 ou 64. Muita gente tem essa dúvida, muita gente liga quando alguém pergunta o que é 32, o que é 64. É uma linguagem mais técnica, não cabe aqui a gente perder tempo com isso. Joguem no Google também. O Google é o nosso pai dos burros digital, né? Do bom sentido, assim, brincando. Antigamente era o dicionário, hoje é o Google. Então, qualquer dúvida que você tenha, pesquise, busque no Google, tá? Então aqui você consegue chegar para saber informações básicas ali do seu sistema. Se tiver em algum domínio, coisas do tipo, o nome do seu computador, a informação do processador e da memória, tá? E também saber se é 64 ou 32. Então identificou lá qual é o seu processador, você volta lá no Google, vamos voltar aqui, vai jogar lá no Google qual é o seu processador, descobriu de qual família é, de qual geração é, você vai baixar aqui para o seu navegador aí, para o seu computador, melhor dizendo, vai baixar de acordo com a sua geração de processador, tá bom? Lembrando que ele também tem uma opção aqui para máquina virtual, então se você usa um outro sistema operacional, como o Windows, né, o Mac, enfim, qualquer sistema operacional você consegue instalar uma máquina virtual e baixar essa versão aqui para VMware, tá? Já já a gente vai falar sobre isso, porque essa versão aqui ela tem alguns, vamos dizer assim, requisitos, algumas coisas não funcionam e tem também a questão de preço. Essa distribuição aqui ela tem algumas questões aí ligadas a preço, já já a gente vai falar sobre isso, como vocês estão vendo ali, ó, preços, já já vou voltar ali. E aqui, ó, em FideOS para você, você tem outras opções, olha que legal, deixa eu ajustar novamente aqui a janela, que esse monitor tem uma resolução baixa, esse segundo monitor. Então você vem aqui, ó, você tem opções para Microsoft, que foi aqueles que a gente viu lá já, e outras coisas mais. Você tem para Raspberry Pi, Google Chrome OS, cara, tem muita coisa aqui. GPD XD, para aquele dispositivo lá, aquele game portátil. Pinho 64, não sei se eles mudaram aqui por causa da tradução. Acho que algumas coisas aqui mudou. Deixa eu destraduzir aqui, se é assim que existe essa palavra. Vamos voltar aqui para o inglês. Eu acho que é o nome mesmo dos dispositivos, ó. Jumper, AutoCube, Shui, que é um dispositivo também portátil, se eu não me engano, Pine 64, enfim. Tem essa mesma distribuição aqui, FideOS, para diversos dispositivos. Vamos clicar aqui no Microsoft para a gente ver, ó, Surface Go 2, que são aqueles tablets integrados, né? Uma espécie aí de notebook com tablet, sei lá, coisas do gênero ali, tá? Então, além de você poder instalar em desktop, notebook, você consegue instalar nessa espécie de tablet aí. Eu acho que é um tablet isso, né? Um notebook com tela integrada ali, a vira tablet, sei lá o que é isso, nunca nem entrei muito nessa seara, porque isso é caríssimo, esse Surface, eu nem perco tempo vendo essas coisas. Raspberry Pi, todo mundo sabe o que é, aquela plaquinha bem básica lá, que você consegue comprar e encontrar aí baratinha, 200 e pouco, 300 reais, é uma plaquinha bem simples que você consegue fazer várias coisas com ela, montar desktop, montar, enfim, retro gamer, é uma plaquinha muito interessante. Aqui do Google, a gente tem para Chromebook, duas distribuições aqui originais, tá? E cadê? Jumper. São essas imagens aqui, essas ISO são exclusivas para esses modelos que estão aqui, tá? Olha lá.
Kanote X, dessa tal de Aldo Clube aqui e tal. O GPD é aquele GPD Pocket 2, não é o GPD XP lá, XD. É esse modelo aqui, ó, Pocket 2, por aí vai. Então é isso, a minha ISO era essa daqui, você tem que baixar a que corresponda aí ao seu processador, tá bom? Inclusive, se você tiver uma placa aí da Radeon, né, da AMD, você vai baixar essa versão. Feito isso, baixou a versão lá para o seu computador, dê uma conhecida também aqui no projeto. Ah, vamos falar daqui da questão do preço. Deixa eu traduzir aqui novamente. Você vai clicar em preço e você vai ter aqui uma diferenciação dos dispositivos aqui, do que funciona e o que não funciona. No FideOS para PC funciona tudo, exceto essa questão aqui de design personalizado da linha Surface, que são aquelas exclusivas que a gente viu ali, né? Experiência personalizada vai funcionar só naqueles dispositivos que eu mostrei lá para vocês, Surface Go, GPD XD e tal. O resto ele tem todas as opções aqui, tá? Até aqui. Daqui para baixo, só na versão paga. O que inclui aqui a versão paga? Suporte dos caras lá, né? Suporte deles lá do, vamos dizer assim, suporte técnico, né? Para te ajudar aí, te auxiliar em algum problema que você tenha. Helpdesk, no caso aqui também. Gerenciamento remoto, os caras podem fazer algum tipo de acesso remoto para poder te ajudar. Compatibilidade total do Chrome Enterprise e do Chrome OS Admin Console. Políticas avançadas, enfim. Tem outras coisas aqui que são exclusivas. Aí a gente já cai nessa linha aqui do lado, que é o Enterprise e o FideOS pago, né? Que é o, vamos dizer assim, o Premium. Não é assim que eles chamam, mas é o Premium. Na verdade, não vou nem dizer que é Premium, porque é tão barato, né? Vocês vão ver no futuro, ali, quando a gente for ver mais para frente, que compensa pagar esse valor, e eu vou explicar o porquê disso. Esses R$12,99 aí que você vai pagar por ano, ou você pode pagar em R$1,59, isso é em dólar, tá, gente? Você vai pagar esse valor aí para os desenvolvedores só quando tiver atualização. Essa que a gente vai baixar agora está na versão 15, é a mais atual. Então, quando, vamos supor, as atualizações de segurança, vamos supor, 15.1, 15.2, 15.3, por aí vai, essas atualizações secundárias, você recebe numa boa, recebe de boa, tranquilo. Quando tiver uma atualização de versão, assim, para uma versão mais atualizada, por exemplo, para 16, aí você paga. Você pode escolher optar, né, pagar aí 12,99, 13 dólares ali por ano. E se tiver, sei lá, 30 atualizações dessa, você fazer de graça, você não se preocupar com isso. Ou a cada atualização dessa que tiver, você paga 1,59. Pode ser que ao longo do ano, como eu falei, tenha várias, como pode ser que não tenha. Então fica muito a critério de cada um. Eu, a partir do ano que vem, eu vou assinar esse 13 dólares, 30, 60, 75 reais aí mais ou menos, nessa faixa. Eu vou assinar porque eu gostei tanto do sistema que eu quero ajudar os desenvolvedores. E lembrando que esse valor aqui não é propriamente para você contribuir com essa questão de desenvolvimento, porque eles ganham nessa aqui do lado, né, nesse FideOS aqui Enterprise, que já é uma solução mais completa aí para as empresas e tudo mais. Vocês estão vendo aqui que tem todo o suporte dos caras. Aí você clica ali em ver detalhes que dá mais informações, mas aí são preços diferenciados. Então, aonde eles ganham é justamente nessa aqui da Enterprise aqui, que é onde eles, vamos dizer assim, tiram dinheiro para o desenvolvimento e tal. Essa daqui, eles dizem isso lá, se você vier aqui nas partes aqui de ajuda, comunidade, eu não vou entrar para não perder mais tempo ainda. Se você for ali ler sobre o projeto, conhecer mais o projeto, eles mencionam isso ali, que essa questão de você pagar é única e exclusivamente o servidor para fazer essa atualização, para eles levarem até a atualização até você. Lembrando que essa é uma distribuição chinesa, então eles têm um custo maior aí de levar essa atualização. Segundo eles explicam melhor isso lá. Eu acho válido, poxa, R$1,59, né? Então é muito simples. Caso você não queira fazer essa atualização direta, quando eu estou falando essa atualização direta, é você já receber no seu notebook ou no seu desktop. Tá? Se você não quiser pagar esse valor anual ou quando tiver as atualizações desse valor aí de $1,60, você vai e baixa de novo. Só que você vai ter que formatar, vai ter que fazer todo o processo de novo. Eles vão disponibilizar sempre a ISO mais atual de forma gratuita para você baixar aqui do site deles. Quando você clica aqui em baixar, só para melhorar aqui para vocês, tem o Mirror, né, que são espelhos. Você tem o OneDrive, você tem iCloud e você tem essa opção aqui, ó, FideOS.io. O que a gente está pagando, que a gente vai pagar na verdade, é essa daqui, tá? Essa aqui, se você fizer pelo site deles oficial, é de graça, como a gente já está aqui no site do FideOS. Se você quiser receber essa atualização direta por pacote no seu telefone, no seu computador ou desktop, né? Aí beleza, você
não tem esse problema todo de ter que ficar formatando, enfim, vocês entenderam, né? É como se fosse uma atualização de Windows. Você vai clicar lá, vai atualizar e show de bola, tá? Lá quando a gente for para o FileOS eu mostro melhor sobre isso. Então no primeiro momento é isso, você vai baixar lá a ISO correspondente ao seu processador. Feito isso, a gente vai para um outro ponto aqui, vai baixar o Balena Etcher. O que é o Balena Etcher? É esse o aplicativo que a gente vai usar para poder gravar a ISO, gravar aí o nosso sistema no pendrive. Você pode usar também esse aqui, o Rufus. Deixa eu baixar aqui, mostrar aqui para vocês, que é basicamente a mesma coisa. Eles vão criar um pendrive bootável. Eu gosto do Balena Etcher, eles mesmo do FileOS recomendam que use o Balena Etcher, e eu já uso normalmente aí no dia a dia. Baixou o Balena Etcher, não tem mistério nenhum, é só você dar Next, Next Infinity, ele vai instalar lá o aplicativo. Está aqui o nosso querido Balena Etcher. Deixa eu colocar um pendrive aqui só para simular essa instalação e ajudar vocês aí rapidinho, já volto. Pronto, já coloquei aqui o meu pendrive. Baixou o Balena Etcher, você vai vir aqui, ó, Flash from File. Você vai clicar aqui, ele vai perguntar aonde está a ISO, aquela ISO que a gente baixou do FileOS. Eu vou apontar aqui onde está, você vai apontar aí para onde você tiver, geralmente vai para a pasta download, mas eu já salvei aqui na unidade C, ISOs, cadê? Aqui, FileOS. Você vai selecionar aqui onde está o seu pendrive, vamos selecionar Target, prestem atenção nessa opção, tá? É uma bobeira, como eu falei, né? Para quem já é um usuário mais avançado, já deve ter pulado o vídeo. É uma bobeira, é simples, mas prestem atenção. Eu, por exemplo, no meu notebook, eu tenho uma entrada aqui para cartão de memória. E tinha um cartão de memória aqui que eu uso para fazer alguns testes. E eu tinha esquecido de marcar. Por um acaso, eu lembrei de tirar em cima da hora. Se eu não tivesse, ele ia gravar nesse cartão de memória aí, eu tava lascado, tá? Então prestem atenção, tá vendo aqui, ó, show, aqui, ó, ele tá aqui. Aqui, na verdade, é o HD principal. Ele mesmo vem aqui já alertando para você não tomar cuidado, né? Dizendo aqui que é o sistema principal, vem aqui uma exclamaçãozinha aqui para você tomar cuidado, tá? Então eu vou cancelar aqui, prestem atenção nessa etapa, tá? Aqui em show, tipo assim, tá oculto, né? Mostrar um oculto. No meu caso também estava aqui o do cartão de memória. Então tomem cuidado com isso, vê se de fato é o pendrive que você quer gravar, vê lá o pendrive se tem algum arquivo, porque nesse processo vai formatar, vai apagar tudo. Então faça o backup do seu pendrive, tá? Tomem cuidado também para não selecionar o seu HD principal ou um HD externo, cartão de memória plugado aí no seu computador ou no notebook, tá? Tomem cuidado, porque daqui para frente vai formatar, vai apagar tudo. Então você vai marcar lá o seu pendrive, vai dar aqui um select e vai dar um flash. Eu não vou fazer aqui porque esse pendrive já está com um outro processo que eu estou fazendo aqui, um outro projeto, para eu não ter que refazer tudo de novo depois. Eu só tenho esse pendrive aqui no momento, os outros já estão em uso, tá? Não tem mistério, quando você der flash ali, ele vai começar a fazer o processo de gravação da ISO, aí você vai tomar um café, tomar um refrigerante, vai dar uma volta. Isso depende muito do tamanho do seu pendrive, da forma da leitura dele, velocidade, essas coisas todas. Em média, essa ISO aí ela tem mais ou menos 2 GB. Em média demora aí algo em torno de 15 minutos, de 15 a 20 minutos no máximo, dependendo do seu pendrive, dependendo, e pode chegar, se for um pendrive aí 2.0, antigo, leitura baixa e gravação nesse caso, né, gravação de menor velocidade, você pode levar aí no máximo meia hora, se chegar a isso. Creio que não vai chegar, tá? Então você deixa lá fazendo, terminou de gravar, aí a gente vai para um outro processo, agora a gente vai lá para o notebook, a gente vai ver a instalação propriamente dita. Eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, como eu falei com vocês, porque eu não entendo muito disso também. Assim, da parte de particionamento de Linux, Gparted, toda aquela parte lá. Eu fiz aqui no meu notebook, eu deixei ele em dual boot, mas eu apanhei muito. Acabou que eu perdi os meus arquivos do Windows, enfim, eu já tinha backup, óbvio, mas eu tive que formatar de novo o Windows, porque primeiro eu tinha instalado o FileOS no HD inteiro, depois eu lembrei que tinha que formatar para dual boot, enfim. No meu caso aqui, eu botei em dual boot, mas eu apanhei muito. Eu vou passar para vocês para instalar no HD inteiro. Aí depois, se você quiser estudar mais essa parte de particionamento, de dual boot, aí você fica à vontade. Lembrando que esse aqui é um projeto para você usar num desktop, num notebook antigo, né, velho. Não, talvez se você não entende muito de Linux, não parta para usar no seu computador principal para não ter problema. Então isso aqui é você ter um notebook aí velho, um notebook jogado aí parado, instala esse sistema que a gente vai ver já já, para poder você reviver esse notebook, usar ele aí no seu dia a dia, ou deixar para estudo, deixar para o seu filho, ou, como é o caso que eu quero aqui, que eu vou fazer, deixar exclusivamente para retro gamer. Então você não vai precisar talvez nem mais de box Android, essas coisas todas. Você vai deixar lá
ele para você jogar, tá bom? Então vamos para a segunda parte do vídeo, que eu vou mostrar ali o processo básico de instalação e tudo mais, beleza? Então, pessoal, nessa segunda parte aqui do vídeo, eu poderia fazer até uma gravação de tela usando uma máquina virtual por dentro do Windows, para ficar uma coisa mais bonitinha, para botar numa moldura ali, acertar na tela bonitinho, para você poder ver, só que ficaria uma coisa bem abstrata. Eu estou gravando aqui com o celular, gravando o meu computador aqui, a tela dele diretamente, para fazer como se fosse você mesmo que estivesse fazendo, principalmente para quem não tem muita familiaridade com boot, com essas coisas, mostrar um pouco mais e fazer na prática aqui mesmo. Não optei por usar uma máquina virtual, porque a instalação por si só tem um monte de vídeo aí mostrando, então eu quis fazer dessa forma aqui, tá bom? Então, ó, vou ligar aqui meu notebook, no meu caso aqui ele é um Dell, então para entrar no sistema de boot aqui nas opções eu aperto F12. Isso vai variar de notebook para notebook, tá? Procure aí no Windows, procure no Google qual é a forma de entrar na BIOS do seu notebook. Lenovo geralmente é F2 ou F12, Samsung, se não me engano, é F3, F8. Então, jogue o modelo do seu notebook aí ou do seu desktop, se você vai instalar no computador de mesa aí, joga lá como entrar na BIOS da Asus, como entrar na BIOS do Samsung, e por aí vai. Eles vão te dar lá a opção, só você apertar. Aqui no caso a gente tem que usar a opção UEFI, esse pendrive foi gravado dessa forma, tá? Esse sistema do FidoOS, pelo que eu testei aqui, não aceita no formato Legacy. Também, de novo, eu não vou entrar nessas partes técnicas, pesquisem isso no Google. São formas de dar o boot. As mais atualizadas são nesse sistema aqui, o Wi-Fi. A Legacy é um pouco mais antigo, do Windows 7 para trás, vamos colocar assim. Tá? E essa aqui do Wi-Fi já é um pouco mais moderna, você tem algumas opções de boot, você consegue configurar algumas coisas, então é a mais atual. Tá? Então eu venho aqui no meu pendrive, que é esse pendrive aqui, o meu, tá? Eu tenho outros pendrives aqui, como eu já falei para vocês, outras coisas. Eu estou sempre fazendo teste, sempre mexendo. Então, vai selecionar o seu pendrive, onde a gente acabou de gravar lá a imagem do FidoOS com o Balena Etcher, já vai estar prontinha. Lembrando que depois que você faz todo o processo, que o Balena Etcher grava a imagem no pendrive, ele faz um teste no final, tá? Você consegue pular esse teste, é só você clicar em Skip, tá? Depois de todo o processo que ele gravou a ISO, ele começa a validar para ver se está tudo certinho, se o pendrive está lendo e tal. Se você quiser deixar, eu recomendo que deixe, mas vai durar aí mais uns 10, 15 minutos, porque ele vai testar lá todo o processo de gravação, vai ver se está tudo certinho. É um processo dele mesmo, do próprio Balena Etcher. Você deixa lá, se você não tiver com muita pressa. Se tiver com pressa, você clica ali em Skip, vai estar, não tem mistério, vai estar aparecendo grandão lá para você. Skip, no caso é pular, você vai clicar e ele vai finalizar a gravação. Tira o seu pendrive, ou na verdade deixa, dependendo, né, que às vezes você está gravando em outro computador, em outro local, vai botar o seu pendrive aonde você quer instalar o FidoOS, isso que eu quis dizer, vai selecionar lá o seu pendrive, tá? Eu até voltei aqui porque ele tem outras opções aqui no pendrive. Eu testei uma por uma aqui, não influenciou em nada, tá vendo, pessoal? Ó, FidoOS Verifield, imagem A, imagem B. Eu fui uma por uma aqui, todos apontaram para a mesma coisa. Eu não sei se tem alguma diferença, procurei lá no manual deles, lá nas informações, não achei nada. Então eu vou sempre nessa aqui, porque se você não fizer nada, ele já vai automaticamente. Eles dizem, reaproveite seu notebook velho, seu PC velho. Não é bem assim. Primeiro que o processador tem que ter sim um suporte para 64 bits. Então, se você tem um processador muito antigo, muito velho, um notebook muito antigo, muito velho, talvez não vá funcionar muito 100%. Não tem a opção da imagem 32 bits, então pode ser que nem funcione aí no seu notebook. Segundo, memória. Eu acho que no mínimo 4 GB de memória. Tá? Se você está procurando uma distribuição Linux mais leve, tem outras opções, outras milhares de opções aí, tá? O Ubuntu, o próprio Deepin, o Mint, outras opções mais leves. Ele não é uma opção assim, digamos, muito boa nesse aspecto aí de leveza, tá? Bluetooth testei muito bem, isso aí a gente vai ver mais quando o sistema já tiver, quando a gente entrar basicamente ali no sistema. Mas eu só selecionei algumas coisas aqui para fazer esse comentário. Então, se você tem um notebook muito velho, muito antigo, desiste dessa opção aí, talvez não vá te atender, tá? Eu acho que notebooks aí de 2013 para cá, 2014, alguma coisa assim, talvez vá te atender nesse aspecto, até para você ter uma performance melhor, tá? Então, no mínimo aí 4 GB de memória RAM. Eu vou deixar depois os requisitos aqui na descrição para ver se te atende, até para evitar de você perder tempo. Então, se o seu notebook for muito antigo, não vale a pena. Caímos aqui no ponto inicial aqui da instalação do FidoOS. Ele vai vir para essa tela aqui, para você escolher o idioma e o teclado. Aqui é bem básico, né? Bem óbvio. Eu vou deixar nesse esquema aqui mesmo, português, Brasil, Estados Unidos aqui de tela. Lembrando que essa é uma versão do Chrome OS, tá? É um Chrome OS. O FidoOS
é baseado, ele é em cima do Chrome OS. Então é a mesma coisa, tá? Então você quer ter uma experiência talvez de Chromebook, só você instalar esse sistema aqui em qualquer notebook que você vai ter essa experiência, ou desktop, né? Lembrando que Chromebook são exclusivos, né? O Chrome OS até então, até o lançamento aí do Flex, era exclusivo para os Chromebooks, que são notebooks exclusivos que a Google licenciava para funcionar com esse sistema. Você não conseguia até então, até pouco tempo atrás, instalar o Chrome OS de forma oficial em outros equipamentos, em outras máquinas. Agora já é possível, tanto que eles fizeram essa modificação aí, tá bom? Então, aqui nesse caso, você não consegue testar, você não consegue fazer nada se você não tiver Wi-Fi. Todo esse sistema do Chrome OS aí do Google é baseado em nuvem, né? Assim, ele foi projetado para você usar o mínimo de recursos da máquina possível, assim, salvando, enfim, usando mesmo recursos da máquina, mas tem essa opção aí. Então, você depende da internet, no caso do Wi-Fi, ou você pode rotear aí o seu telefone, pelo menos num primeiro momento, para você conseguir logar, para você conseguir testar o sistema. Eu vou dar um OK aqui. Ele vai dizer, ó, este é o seu FidoOS device, tal, tudo mais, português. Vamos começar. Vou clicar aqui. Aqui é aquela tela que eu tinha falado para vocês. Se você vier aqui em testar primeiro, vamos aqui nela, próxima. Foi como eu falei para você, se não tiver conectado a nenhuma rede, você não vai conseguir nem testar, você não vai conseguir prosseguir, porque ele precisa ter uma rede para poder fazer esse prosseguimento ali. Então, se você tiver um notebook, como era o meu caso aqui, um notebook mais antigo, que eu tinha tirado a placa Wi-Fi e tal, eu precisei botar um adaptador ou precisa rotear o seu telefone aí, celular, o 3G, para funcionar como um Wi-Fi, tá? Se você quiser vir nessa opção, conectou no Wi-Fi, conectou no 3G lá onde você quer, dá um próximo aqui, ele vai carregar. Isso a gente está testando primeiro, a gente não vai instalar, tá? Ele vai trazer aqui o acordo de licença, tudo mais, você põe aqui aceitar e continuar. É bom dar uma lida nisso, mas está em inglês, mas enfim. De novo aqui, aceitar e continuar, a gente nunca lê isso mesmo, tá? Ele vai cair para essa tela aí. Aqui embaixo, como vocês podem ver, deixa eu ajustar melhor aqui a câmera. Aqui embaixo aqui, ó. Tem uma opção aqui que é desligar, né? Tem muito mistério. Navegar como visitante, instalar o FidoOS e usar uma conta local. Aqui é um ponto muito interessante. No Chrome OS original você não tem essa opção, tá? De usar uma conta local, instalar um usuário na máquina. Você só consegue logar com uma conta Google, tá? Então fica essa opção. Aqui nesse aqui no FidoOS você consegue também criar uma conta no FIDO, no sistema da FidoOS. Tá? Então, quando você, por um acaso, instalar de novo esse sistema em um outro notebook ou em um outro desktop, ele vai puxar todas as suas configurações. Funciona basicamente como a Google, só que é uma conta exclusiva da FidoOS, tá? Então, nesse caso aqui, é obrigatório você criar, ou então, aqui no modo de teste, você não tem como criar um usuário local, tá? Você tem obrigatoriamente que criar uma conta lá com o FidoOS. Não tem opção de você navegar aqui de forma local, criar uma conta local. Então o que você faz? Você vem aqui, ó, navegar como visitante. Cliquei aqui já. Ele vai carregar o básico ali. É só para você realmente testar o sistema, tá? Rodar ele aí a partir de um pendrive. E você não tem muitas opções. Você até tem uma coisa ou outra aqui, mas é bem básico. Você tem acesso só aos arquivos, câmera e as configurações. Então basicamente aí você vai necessitar realmente de uma conta para você poder até testar ele de forma melhor, né? Mesmo que você não queira instalar, cria essa conta aí no FidoOS, bota aí os seus dados aí, ou se você quiser usar, que no caso vai precisar de um telefone, ele faz uma verificação no Telegram, então é bem seguro, não tem problema com relação a isso, você vai receber aí um QR Code e tal. É seguro, tá, gente? Não precisa ter medo de nada, não, mas enfim, caso você não queira, já parte direto aí para a instalação, que aí você vai ter que entrar com a sua conta Google, aí é um pouco mais seguro, tá? Mas para testar você fica muito limitado justamente por causa dessa questão de que você tem que ter uma conexão com a internet. Então eu vou voltar aqui, não vou testar. Quando eu digo, no caso, testar o sistema, aqui tem algumas opções do Linux, né, algumas distribuições que você consegue rodar do pendrive, uma forma simplificada do sistema, só para você conhecer, ver o que tem, ver ali algumas coisas básicas. Se depois você decidir por instalar, você consegue. Aqui no Chrome OS, né, no caso aqui no FidoOS, essa opção ela não é muito legal, a experiência não é muito boa justamente por causa disso. Você vai depender de uma conexão de internet. Então, dependendo de qual for o seu uso, não vai te atender. Isso aqui é muito específico, né? O Chrome OS, como eu falei, ele foi desenvolvido, foi específico para os Chromebooks. Agora parece que eles estão ampliando. Pode ser que no futuro isso mude, né? Você consiga testar ali sem obrigação de ter
uma conexão com a internet. Então você pode escolher essa opção aí de testar ou não, conhecer melhor o sistema. Eu voltei aqui para a tela de instalação. Como eu tinha falado no início, se você não tem muita familiaridade com essa questão de particionamento e tudo mais, porque o Linux tem partições mais exclusivas, como aquela external 4, enfim, ele formata e particiona de uma forma diferente. Tem o Gparted, que é um particionador exclusivo do Linux e tudo mais. Então, se você não conhece, não manja muito, escolha, opte por essa opção aqui pela primeira, Full Disk Installation, tá? Então ele vai formatar todo o seu disco rígido, seu HD, que tiver ali na máquina, vai apagar tudo e vai deixar o sistema exclusivamente com o Linux. Essa é a opção mais recomendada para você que não entende muito. Se você manja um pouco mais, se o seu HD já está particionado, ou se você no futuro quiser usar Linux e Windows, ou Linux e algum outro sistema, a forma como o Linux trabalha com partições é um pouco diferente do Windows, né, que é NTFS e tal. Na questão de FAT e FAT32, eles enxergam igual, né, é bem idêntico. Mas o Windows, por exemplo, tem a partição lá dele, que é a NTFS, e às vezes tem algum tipo de problema com o Linux, tá? Então dê uma pesquisada nisso. Se você não entende muito, prefere não mexer, opte por essa primeira opção aqui, Full Disk Installation. Ele vai instalar, obviamente, em todo o seu disco rígido, vai formatar, vai apagar tudo. Então lembre de fazer backup, vê lá se não tem alguma coisa para você salvar e escolha essa opção. Se você já manja um pouco mais, se o seu HD está particionado ou se você quer usar aí Dual Boot, que é o meu caso, você vai ter que particionar ele e você vem e seleciona essa opção aqui, ó, Multi-Boot Installation. Quando você der próximo, ele vai te mostrar ali as partições que tem, tá? Ele monta ali diferente, tá vendo? Essas duas partições aqui no meu caso eu não vou seguir porque eu já instalei no meu o Windows e o FidoOS. Então eu estou aqui com o Dual Boot. Se você vier nessa opção aqui de Full Disk Installation, quando você der próxima, obviamente, ele só vai te mostrar o seu HD principal, o HD que estaria instalado na sua máquina, então não tem muita dificuldade, ele vai usar o HD inteiro, no meu caso aqui um SSD de 250, eu acho, 240, então ele está mostrando ali a partição de 223, que sempre come um pouquinho do sistema, tá? Quando eu der instalar aqui, ele vai me alertar, vai me dizer, olha, tem certeza e tal, vamos começar o processo, beleza, você vai dar next, ok, ele vai começar a instalar o FidoOS. Não tem mistério daqui para frente. Eu não vou fazer, claro, porque eu já fiz aqui no meu HD, já tenho as minhas coisas salvas, já estou usando para não ter que fazer tudo de novo, tá? E eu não tenho, infelizmente, um outro HD aqui de teste para poder seguir junto com vocês, mas não tem mistério. De fato, realmente não tem mistério nenhum. Daquela tela ali em diante, ele só vai confirmar se realmente você quer instalar na máquina. Você vai dar Yes, Next, dali para frente deixa ele fazer todo o processo. Demora mais ou menos ali em torno de 15 não, vai. Aqui na minha máquina demorou mais ou menos 20 minutos. Mas aí varia aí de equipamento para equipamento, no máximo, é a mesma coisa da gravação da imagem, no máximo em meia hora, 35 minutos. Isso se for um notebook com pouca RAM e tudo, deve demorar aí uns 35 minutos no máximo. Terminou a instalação, depois de meia hora lá, ele vai aparecer a tela para você, dizendo que a instalação foi bem sucedida, dando a opção para você rebootar o sistema, reiniciar o computador, que é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Terminou a instalação, vai cair nessa tela aqui, tá? Você pode selecionar, no meu caso aqui, como eu falei, eu tenho Dual Boot, então eu mexendo com o mouse aqui ou com as setinhas, eu vou até pelas setinhas que é mais fácil. Botou para o lado, você vai, obviamente, iniciar o FidoOS ou o Windows, que é o meu caso. Se no seu caso você escolheu lá Full Disk Installation, né? Você instalou no disco inteiro, claro que só vai aparecer o FidoOS, você nem vai parar nessa tela, tá? Ele já vai carregar direto o FidoOS. Aí aqui nessa opção eu tenho como reiniciar ainda nessa tela, né? Sem carregar nenhum dos dois sistemas, ou desligar se eu colocar nessa opção, tá? O Windows aqui não é o nosso foco, então vamos aqui para o FidoOS, vou dar Enter, aí é só deixar ele segue normal, tá? Aquela tela ali sempre aparece, eu até agora não consegui identificar o porquê, mas sempre aparece aquelas opções ali de boot. Vocês viram o carregamento, não demorou nem 2 segundos, tá? Carregamento praticamente a frio. Não é a frio porque o notebook já estava ligado, mas é o mesmo tempo que leva para carregar quando eu ligo ele. Esse é um ponto que me chamou muita atenção. Tudo bem que eu estou usando um SSD, meu notebook não é tão fraquinho, mas, cara, 2 segundos para ligar, de 2 a 3 segundos, 2 segundos a quente e 3 segundos a frio é muito rápido. Nem no Windows a gente tem essa velocidade toda, mesmo usando um SSD. O meu SSD é original, acho que é da Kingston, ou é da Kingston ou é da Corsair, eu não me lembro agora, porque eu tenho dois. Eu acho que o que está instalado nesse aqui é da Kingston, de 240 GB. Então tudo bem que é um SSD original e tal, não é esses xing-ling chineses, mas mesmo assim, cara, 3 segundos, de 2 a 3 segundos
é muito rápido, tá bom? Então aqui caiu já nessa tela, como eu falei para vocês, eu já estou usando o sistema, loguei com a minha conta do Google, como é um Chrome OS, ele é obrigatoriamente você cria essa conta no Find OS, né, direto com eles, para você poder usar o notebook, só tem essas duas opções. Eu preferi usar minha conta Google, não é por questão de segurança não, é por questão de puxar os meus arquivos, as minhas configurações, né, do Google Chrome, tudo isso já está integrado à minha conta do Google. Com relação à segurança, não tem problema, eu pelo menos não tenho problema em compartilhar isso, porque a gente já compartilha com tantas outras empresas, né, enfim, o que os chineses vão fazer aí comigo? Não tem como, né, enfim, para esse tipo de coisa eu tenho outro procedimento, banco, essas coisas, eu tenho um telefone exclusivo para isso. Então eu não me preocupo muito com essa questão de dados, mas aí vai de cada um. Nessa tela aqui, quando chegar na tela inicial aqui do sistema, deixa eu ver se eu consigo focar aqui melhor. Pronto. Você vai ter a opção aqui na tela inicial de desligar, novamente aqui, ó, navegar como visitante e adicionar uma pessoa. Então, se por exemplo, você tem um desktop aí na sua casa ou até o seu notebook, você quer configurar para o seu filho ou para sua esposa usar, só você colocar, ou seu esposo, enfim, qualquer outra pessoa, você põe ali configurar, adicionar outra pessoa. Então vai ter mais pessoas aqui que podem usar o notebook. Só você clicar aqui, vai ter mais alguém ali que vai aparecer. Enfim, se tiver uma outra conta, só você selecionar a pessoa e vão ser perfis diferentes. Muito parecido com o Windows, né? Só que aqui, ao invés de você criar contas locais, você está usando contas na nuvem. Então, novamente, tem que estar conectado no Wi-Fi, senão ele não vai prosseguir, tá? Navegar como visitante, deixa eu ver se eu clico aqui, vai cair naquela mesma opção que a gente já tinha visto, vai abrir coisas ali bem básicas, né? Você vai conseguir navegar na internet, configurações, câmera, arquivos e tal, tá? Então é bem básico. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Sair do visitante. Deixa eu ver se tem essa opção aqui. Sair sessão visitante. Pronto. Ele vai voltar lá para aquela tela inicial. Eu vou digitar aqui a minha senha. Pronto. E aí está o carregamento do sistema, que é algo realmente maravilhoso, muito bonito, muito lindo. Ó, opa. Já tem pergunta aqui do Terabox. Vamos lá. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele já traz essas questões de notificação, ele já traz integrado. É uma experiência Google ao todo, né? No todo, né? Na sua plenitude, vamos dizer assim, porque é o sistema oficial rodando aqui. É o Chrome OS, que é a base do Find OS, com algumas melhorias e algumas modificações, que é justamente esse o foco do vídeo, tá bom? Se você vem do Windows, você vai notar muita diferença no sentido de configurações, né? Essa questão aqui, por exemplo, na área de trabalho do Windows aqui, do desktop, enfim, você consegue clicar com o botão direito, você tem bastante opção gráfica, de posição de monitor, posição de tela. Um problema que eu notei aqui no meu caso aqui, no meu notebook, quando eu boto, por exemplo, monitor externo, se eu plugar tanto VGA quanto HDMI, na verdade DisplayPort, HDMI eu ainda não testei. Se você plugar, no meu caso aqui, o meu notebook é um Dell Latitude 6440. Se eu plugar o cabo VGA ou o cabo DisplayPort, automaticamente ele reinicia. Não sei o porquê. Eu também tenho uma dock aqui para Dell, que eu coloco embaixo aqui, que ela tem umas portas USB, alguns complementos aqui, a mesma coisa. Creio eu que deva ser alguma coisa de driver, né? Eu não sei qual é a placa de vídeo que roda aqui integrada. Eu acho que é da Intel também, a minha placa de vídeo é uma placa de vídeo da Intel ali, aquela placa bem básica que já vem integrada no notebook. Então quando eu espeto ali tanto o VGA quanto o DisplayPort, o Find OS reinicia. Tá? Como eu gostei tanto do sistema, se funcionar no HDMI, eu até compro um outro monitor HDMI, não tem problema, porque eu vou seguir usando aqui o Find OS enquanto ele existir, porque eu realmente estou maravilhado com o sistema. Com o botão direito, se você der um botão direito aqui na área de trabalho, você só tem essas opções. Ou você pode ocultar a estante, que estante é isso daqui da lateral, tá? São a gaveta de apps propriamente dito. Você pode ocultar, vamos clicar aqui, ó. Quando você não estiver usando o mouse nem nada, ela vai chegar ali para o lado e vai ficar só a tela inteira, tá? No caso aqui eu não vou deixar, vou botar aqui, ó, sempre mostrar na estante. Vou deixar aqui. Quando você não estiver usando o mouse, não estiver fazendo nada no computador, essa estante ela recua e fica só a imagem inteira aqui do seu papel de parede. Mexeu no mouse, fez qualquer coisa, a estante volta aqui a aparecer, tá? Então, para não perder tempo, eu não vou nem esperar ela ficar oculta, não. Já vou mostrar aqui, deixar ela sempre ali, no caso, para mostrar. Outra opção aqui, ó, posição da estante. No caso, você pode botar à esquerda, você pode botar à direita, então ela passou para lá, ou você pode botar na parte inferior, que ela fica ali parecida com o Windows, né?
Geralmente o Windows, o Mac geralmente é em cima, mas o Windows geralmente é aqui embaixo, a gaveta de aplicativos ali, seria a barra de tarefas, né? Mais ou menos isso aí, semelhante à barra de tarefas que a gente tem no Windows. Você pode definir o plano de fundo, né? Tem muito pouca opção aqui no sentido gráfico. Papel de parede tem um monte aqui, tá? Você consegue fazer algumas outras coisas aqui, mas basicamente é isso. Mudar papel de parede, mudar a posição da estante. A outra parte de configuração você só consegue fazer realmente nas configurações do sistema. Então nessa parte gráfica aqui você não tem realmente muita opção, pelo menos não clicando aqui com o botão direito, né? No botão direito você só tem essa opção, ou ocultar a estante, ou mostrar ela sempre, ou mover ela para direita, esquerda ou inferior, né? Igual a gente está vendo aí. Eu gostei aqui na esquerda, por enquanto eu vou testar usar ele assim para ver se eu me acostumo. Eu confesso que eu gostaria que tivesse a opção aqui na parte superior, né? Não sei se lá nas configurações depois eu vou dar uma fuçada para ver se tem essa opção. Seria interessante ali, similar ao Mac, né? Aí sim eu usaria aquela opção de ocultar, que aí quando você passa o mouse, mexe o mouse, ele fica bonito ali, aparece aquelas opções. Mas tudo isso, óbvio, tem um ganho na memória, processamento, tudo isso acaba deixando o sistema um pouco mais pesado. No Mac fica bom porque ele tem um gerenciamento aí de processador e memória absurdo, né? O sistema realmente é sensacional. Então, sem perda de tempo, vamos conhecer aqui o sistema. Nesse primeiro vídeo a gente vai conhecer o sistema. O vídeo é mostrando para vocês a instalação e a gente vai conhecer o sistema. No segundo vídeo aí sim eu vou mostrar a parte de instalação de aplicativos Android, aquela questão toda, tá bom? Então vamos lá. Você vem nessa bolinha aqui, que seria mais ou menos o menu iniciar, você dá aqui um clique e você tem acesso aqui ao sistema. Eu instalei muito pouca coisa por enquanto. Como eu falei para vocês, ele é 3 em 1. Ele tem o sistema Chrome OS, ele tem o sistema do Linux, como a gente vai ver, você consegue criar um container. Seria algo, assim, legalmente falando, seria algo parecido com uma máquina virtual. Não é bem isso, são totalmente diferentes, mas só para você entender, né? A máquina virtual ela usa muito mais recurso da máquina, memória, processador, usa muita coisa. Essa espécie de container, que é realmente o nome que é dado, container Linux, usa bem menos recurso, ou seja, quando você está usando o Linux, ele de fato deixa de usar bastante coisa do Chrome OS e passa a focar no Linux. Então um gerenciamento melhor nessa questão, você consome muito menos recurso da máquina. E você ainda pode, que é para mim o carro-chefe, né, o prato principal, digamos assim, você ainda pode usar o nosso querido e amado Android nativamente. É isso que muitas pessoas não entenderam, das pessoas com quem eu conversei, que inclusive o Carlos e outras pessoas, acho que eles não conseguiram pegar a minha, vamos dizer assim, o meu êxtase, assim, eu fiquei realmente muito feliz. Porque essa questão que a gente vai ver no próximo vídeo, de instalar a Play Store, é uma opção, você não é obrigado a instalar a Play Store, você pode instalar se você quiser. Mas se você não quiser conta Google nem nada, você consegue instalar diretamente no seu navegador o aplicativo Android, qualquer aplicativo no formato APK. Então você não precisa ficar exclusivamente ali, não precisa ficar dependente da Play Store, você consegue usar, por exemplo, o Aptoide, o AppTube, qualquer um desses aplicativos, APKTube, né? Um negócio desse aí, enfim, qualquer outra loja aí de dispositivos aí Android, de aplicativos Android, e você instala do navegador. Ele vai fazer um download normal, como a gente vai ver, e vai instalar e vai ficar aqui na sua área de trabalho. Ele vai criar dois ambientes distintos, tá vendo aqui, ó, aplicativos Linux e Android. Quando você clicar aqui no Android, na verdade o Android ele não cria um ambiente diferenciado. Aqui é para você, se você clicar nessa opção, a gente vai ver isso no outro vídeo, ele vai abrir o ambiente Android. Então é como se ele tivesse um celular aqui dentro. Então vai abrir lá para você as configurações, você vai conseguir mexer nas coisas lá do Android, tá? Os aplicativos Android já são instalados, já são integrados ao sistema. É isso que eu achei fabuloso. Ele não diferencia Chrome OS de Android, só do Linux. No Linux ele cria uma pasta, o próprio sistema criou isso aqui, não fui eu. Quando você habilita a opção de Linux, o próprio sistema cria essa pasta aqui e traz todos os aplicativos que você instalou de Linux para dentro dessa pasta aqui, para dentro desse container. Então, se eu, por exemplo, eu instalei aqui o Shotcut, instalei o terminal, quando eu inicio qualquer um desses aplicativos, ele meio que reduz a minha capacidade aqui do Chrome OS, ele deixa meio que em segundo plano e passa a se concentrar exclusivamente no uso do Linux, tá? Então vamos abrir aqui, por exemplo, só para a gente fazer um teste, vamos aqui, por exemplo, abrir o Shotcut. Tudo isso vai depender, óbvio, do processamento da sua máquina, memória,
tem todo esse contexto, né? Então demora às vezes um pouquinho. No meu caso aqui já está carregando, apareceu ali que o Linux está usando o microfone por causa do shortcut, né? Eu habilitei essa opção e já carregou. Não demora muito. Só num primeiro momento que ele vai carregar toda aquela suíte ali do Linux e tudo mais, e o próprio programa em si é um pouquinho pesadinho, não é tão leve assim. O Shotcut é um editor de vídeo bem leve, assim, bem mediano, mas é um pouquinho pesado, não é assim tão leve. Então tá aí, abriu rapidamente, você tem todos os recursos. A diferença no sistema do Chrome para o sistema Linux, sistema operacional Linux propriamente dito, é notório, né? Você tem ali uma ampla gama de coisas. O Chrome OS ele é limitado nesse aspecto. Você só consegue instalar aplicativos da própria loja aqui, né? Se você não quiser usar o Linux. Então nessa questão você acaba ficando restrito com relação a isso, né? Você só consegue instalar de fato os aplicativos aí num primeiro momento, os aplicativos se for um Chromebook, você só consegue instalar os aplicativos da Chrome OS lá da loja oficial. Se for aqui no caso do FideOS, ou seja, um Chrome OS que você consegue instalar em qualquer notebook ou desktop, pelo menos os mais recentes aí, né, de 2010, 2012 para cá. Antes disso não tem muito suporte, mas dessa etapa para cá você consegue facilmente instalar com essa imagem. Então você fica limitado a essa questão. Então muitas aplicações, muitos aplicativos acabam não funcionando, tá? Então você tem essa loja aqui num primeiro momento. Aqui você vai ter os essenciais, ou seja, o básico aí para você usar, a Pocket. A maioria, como eu falei, são extensões para o próprio navegador. Esse também é um ponto muito interessante. O navegador que a gente usa aqui não é o Chrome que a gente conhece aí do nosso dia a dia, aquele Chrome tradicional. Ele usa justamente o Chromium, que é a base do Google Chrome, né? O Chrome, o Google Chrome tradicional, como a gente conhece, aquele símbolozinho lá laranja, azul, verde e amarelo, vermelho, né? Ele a base dele é esse aqui, ó, o Chromium, que é um projeto oficial, original da própria Google, ou seja, ele é o kernel ali, vamos dizer assim, né? Ele é a base para ser desenvolvido. É a mesma coisa na essência, mas o Google Chrome é aprimorado, né? É tipo dado uma lapidada, só para exemplificar melhor aqui. Então algumas coisas aqui, vamos dizer assim que ele está na forma bruta. É muito bom porque ele flui melhor, ele tem uma fluidez, uma rapidez melhor. Todo o sistema basicamente é integrado com ele, você não consegue excluir o Chromium, tanto do Chrome OS oficial como aqui do FideOS, você não consegue nem tirar ele da estante, ele sempre vai ficar ali fixo, porque como eu falei, tudo é baseado em nuvem, tudo é baseado na internet, então ele é o navegador padrão, nem navegador padrão você consegue definir. Tentei colocar o Chrome, tentei colocar o mobile, não foi nada, não tem como você alterar isso, tá? Ele é ali o alicerce, a parte principal do sistema. Eu estava até vendo aqui os vídeos do Linux. Esse Gentoo aqui é a base do Chrome OS, né? Então, como eu falei, o Linux tem várias distribuições, tem Debian, Manjaro, enfim, Ubuntu, uma série de outras distribuições. No caso, o Ubuntu é derivado do Debian, né? Mas tem vários kernels ali, enfim, não vou entrar nesse mérito aí agora, mas tem várias e várias distribuições Linux. O Chrome OS e o FideOS, consequentemente, são desenvolvidos ali em cima desse Gentoo, que é ali o kernel ali oficial desse sistema operacional, tá bom? Então ele vem com esse Chromium aqui. Para a gente habilitar, no caso, então, como eu já havia falado, são 3 sistemas, na teoria, 3 sistemas em um só, ou seja, Chrome OS, Linux, que no caso é o Debian, e o Android, tá bom? Vamos conhecer mais aqui. Então essa é a loja do FideOS, como eu falei, tem bem poucos aplicativos. A gente vem aqui em configurações, vamos clicar aqui no menu, vamos aqui em configurações. Vai abrir para a gente a configuração do Chrome OS, então você tem que sempre que fazer essa diferenciação. Eu vou chamar de Chrome OS, mas vocês já sabem, obviamente, que eu estou me referindo ao FideOS, que é a mesma coisa. Então, no primeiro momento, você tem aqui as configurações de rede, é muito parecido ali com o menu do Android, né? Lembra bastante ali, quem tem um telefone Android sabe mais ou menos como é que é. Então você tem ali as opções de rede, se você quiser cabeada, rede Wi-Fi, Bluetooth, já aproveito, já tinha até anotado aqui, já aproveito para dizer que está funcionando 100%, Bluetooth é compatível aí com fone de ouvido, testei teclado, testei mouse sem fio, fone de ouvido, enfim, controle wireless, né, controle ali, tanto aquele wireless mesmo com o adaptador, quanto o Bluetooth, testei os dois, funcionou 100%, por isso que a gente vai ver jogos Android aí mais para frente rodando nos emuladores, 100%, tá? Dispositivos conectados, você consegue botar ali Chromecast, aquelas coisas todas ali para emparelhar. Aqui a sua conta, mostra quantas contas aí tem logadas aí no Google, né? Quantas contas você tem e tal.
sincronização entre elas. Eu já falei várias vezes, eu tenho várias contas do Google, todas essas contas eu já sincronizei aqui no meu Chrome OS. Isso dentro, é preciso que eu explique melhor um pouco isso. Isso aqui já dentro do meu perfil. Lá na tela inicial você consegue separar por contas para logar no sistema. Eu já loguei com a minha conta principal, Bruno84RJ, e aqui dentro eu criei perfis. Então lá quando eu for logar no sistema eu não vou conseguir logar com essas contas. No caso eu tenho que conectar com a minha conta principal, né? Preferencialmente, estava me faltando essa palavra. Eu logo com a minha conta principal, aí aqui dentro do Chromium foi que eu estabeleci, coloquei essas outras contas minhas particulares, tá bom? Então são coisas distintas, não tem nada a ver com aquela tela de login, não. Naquela tela de login lá você cria perfis para logar no equipamento, tá? Então é preciso definir bem isso aí. Configuração dos pais, né? Controle, se você de repente for deixar para o seu filho, para alguém aí menor de idade, você configura ali determinadas coisas para não abrir alguns apps suspeitos, sites maliciosos, essas coisas. Mouse e touchpad também funcionam 100%. Eu estou usando agora o touchpad do próprio notebook. Meu mouse está aqui, ó, na minha mão. Tá? Estou usando o próprio notepad, o touchpad aqui do notebook. O mouse também reconheceu sem problema. Teclado também sem problema. Telas, aqui, essa questão que eu falei para vocês, que eu tive, você consegue ajustar aqui resolução, orientação e tal, mas tive esse problema, no meu caso aqui do meu Dell, eu tive esse problema aí com algum monitor, testei 2 monitores, não funcionou. Quando eu plugo ali, tanto VGA quanto DisplayPort, não vi ainda com HDMI, não tenho cabo aqui para testar, se vai rolar isso, ele reinicia, tá? Foi um ponto aí negativo, mas para mim dá para levar de boa. Aqui gestão de armazenamento, você consegue ver quanto tem, tá? No caso aqui o meu tá particionado, então tá uma mistureba danada, mas se você estiver usando o seu HD principal aí totalmente, ele vai te mostrar aqui um gerenciador bem básico aqui, tá? Para você ver o que tem de aplicativo, enfim. No meu caso aqui, como eu falei, ó, armazenamento Linux, e eu ainda tenho uma outra partição para o Windows, então tá um pouco embolado, mas eu me entendo aqui. No seu caso, vai ficar de acordo com o que você mexer aí e instalar, tá bom? Energia é aqui aquele controle básico, né? No meu caso é o notebook, para ver o que vai fazer na bateria, enfim, quando eu abaixar ou fechar a tampa do notebook, essas coisas. Se for desktop, você consegue configurar ali também para não bloquear a tela, essas coisas todas. Alterar a imagem do dispositivo é aquela foto sua inicial, plano de fundo também, papel de parede, protetor de tela eu não botei. O mecanismo de pesquisa, óbvio que ele já vem com o Google, mas você pode configurar aqui o que você quiser. Bloquear tela, gerenciar outras pessoas. Aqui sim a gente consegue fazer aquela opção lá que eu tinha mostrado para vocês, de gerenciar outras pessoas para logar no equipamento. Então cada conta vai logar, vai ter os seus aplicativos exclusivos, vai ter os sites que visitou, essas coisas todas. Aquelas contas lá que estão atreladas ao meu login aqui são contas do Chromium, né? Contas só para me navegar ali na internet separadamente. Mas o que eu preciso mostrar aqui? Os aplicativos que tem instalados, né? As aplicações que você baixou, essas aplicações aqui são aplicações Chrome OS, tá? Não ainda estamos vendo ainda questões do Linux, estamos vendo só a questão do Chrome OS. Primeiro, notificações, você consegue habilitar e desabilitar aqui qual aplicativo que você quer ser notificado. Gerenciamento de preferências do Android. Aí aqui já, obviamente, a gente já vai ver coisas relativas ao Android, restaurar apps na inicialização, qual que você quer que carregue, qual que você não quer, tá? Então tudo isso já está aqui. Conta, já vimos, dispositivos, personalização, todos esses atalhos aqui da esquerda são tudo isso que a gente já viu aqui, é uma página só. Quando você clica, você vai sendo direcionado aqui para uma parte da tela para não ter que ficar arrastando, soltando e tal. Tá? Aqui, se a gente vier aqui em avançado, aqui já na esquerda, aqui perto do menu avançado, você consegue definir data e hora, tá? Para ser automático, idioma, essas coisas todas. Conectar com uma conta do Google Drive, não sei nem para que isso aqui está marcado, eu vou até desmarcar isso, eu não quero ficar salvando nada lá, nenhum resquício para não ocupar espaço. Idiomas e entrada, você consegue mudar aqui o idioma, por padrão às vezes ele vem como inglês e tal, você consegue mesclar isso. No meu caso eu já defini para português e o teclado também. Arquivo, já desmarquei aquilo, imprimir e digitalizar, você consegue configurar aqui impressoras, eu não tenho nenhuma impressora aqui para testar, não sei se funciona ou não, eu creio que sim, principalmente se for impressora sem fio, os drivers básicos aí da HP, Lexmark, essas impressoras aí, ele já consegue carregar, tá bom? Para digitalizar também, se você tiver um scanner. Aqui é onde a gente vai ver agora, eu vou voltar nisso aqui. Vamos só terminar de ver aqui arquivos, já vimos, imprimir, digitalizar, desenvolvedores, tá? É nessa parte aqui que a gente vai, deixa eu só ver aqui, acessibilidade,
Só terminar de ver os recursos. Acessibilidade é coisas aí para você que de repente tem algum tipo de problema, algum tipo de, vamos dizer assim, necessidade, melhor dizendo, de tamanho de fonte, essas coisas todas, deixar em preto e branco, audição, toda essa parte de acessibilidade você vê aqui, redefinir configurações, ele vai zerar tudo, tá? FidoOS Settings, eu vou voltar lá já já na parte do Linux. FidoOS Settings, você consegue configurar coisas exclusivas do FidoOS. Aqui são melhorias, são coisas do FidoOS. Você não vai encontrar no Chrome OS oficial, original. Tem o Remote Desktop, que é para você fazer acesso remoto. Aqui é bem legal essa opção, o Remote Diagnóstico, você consegue fazer... eu acho que é isso, não, deixa eu ver aqui... Não, desconsidere, isso aqui eu não sei o que é, não. A gente vai ver essa parte diagnóstica. É muita coisa, então... perdoem aí, às vezes dá uma embolada na mente, tá? Não tem nada a ver isso aqui, não sei o que é, não vou mexer. Restart botão é para aquela opção lá no menu para você poder fazer o reinício, né? Ao invés de desligar, você consegue reiniciar a máquina. Rotate Screen não está sendo possível marcar aqui. Também essa opção aqui de tablet, desktop, eu acho que é aquela opção de ele ficar virando a tela, se você estiver usando dispositivo como um tablet, alguma coisa assim, Surface, né? Que você consegue virar a tela, creio que seja isso. Enable Y Divide, não sei o que é, não vou mexer, veja o que há de novo. São os lançamentos, ele vai abrir aí para dizer o que tem nessa nova versão do FidoOS, tá? São meio que atalhos ali. Droga, acabei fechando aqui. Não tem problema não, vamos voltar. Ah não, fechei não, tá aqui. E aqui é um help, seção de ajuda do próprio FidoOS. Algumas coisas eu estou vendo junto com vocês também, estou aprendendo aqui também. About FidoOS, obviamente, aqui é que a gente vai ver aquela questão de atualizações, foi aquilo que eu falei para vocês, tá? Verificar se há atualizações. Aqui no meu caso ele está na versão 15, que é a mais atual. Então, como eu falei, ó, todas as derivadas ali dela, todas as derivações que vierem, eu já marquei para automaticamente aqui baixar as atualizações. Então, por exemplo, ele estava um exemplo que eu vou dar para você, estava na versão 15.11. Aí vem agora 15.12, 15.13, todas essas atualizações secundárias que forem complementos para a atualização principal, você recebe de boa, tranquilamente. Se vamos supor que chegar a dezembro de 2022, vier a versão 16, vai aparecer aqui uma opção para você fazer o download, se você quiser, fazer lá, baixar o sistema, e você vai ter que pagar. Essa atualização ela é paga, custa $1,59, ou você pode assinar aquele plano que a gente viu lá no início de $13 anuais, tá? Todo ano você tem que pagar $13, aí você tem direito a baixar livremente todas as atualizações. Tem um nome que agora eu me esqueci, as atualizações principais, né? Atualização do sistema inteiro, que aí vai mudar o kernel, vai mudar várias coisas, atualizações de segurança e tudo mais, tá? Eu vou fazer, sem dúvida nenhuma, acho até barato, e lembrando que você faz se você quiser. Se você quiser ir lá no site oficial e baixar a nova versão, regravar de novo, começar do zero, fica a seu critério, mas eles mesmos dão essa opção, tá? Para você não precisar pagar, não é obrigatório. Eu acho mais cômodo, pô, os caras têm um trabalho desenvolvendo um sistema desse maravilhoso, poxa, não custa nada, menos de R$ 15 aí, tá muito barato, tá? Quase $2 aí, menos de R$ 10, enfim, para mim tá de boa. Essa parte aqui é que eu tinha confundido com aquela anterior lá, do Diagnosis, né? Aquela que eu me embolei lá. Na verdade é aqui, tá? No FidoOS aqui, ó, diagnóstico. Eu tinha confundido. Então nessa aba aqui, diagnóstico, é muito legal que você consegue ter ali uma referência em texto, né? Você consegue salvar isso, de repente, para mandar para alguém te ajudar lá no fórum. Eles precisam, às vezes, dessas logs aqui e tal, para saber o que tem no seu sistema. E aqui você tem informações de relativamente básicas, mas que vão te ajudar aí, né? O quanto que tem de célula na sua bateria, no meu caso aqui é um notebook, se for desktop, obviamente, aqui não deve aparecer nada. CPU, quanto que ele está usando ali, né? Temperatura, uso atual, ó, bem baixo aqui o uso de CPU, não chega nem a 15%, 10, 9 agora. Temperatura tá ótima, né? 39 graus. Velocidade atual, e olha que eu estou usando bastante coisa, né? Tem bastante coisa em aberto. Aqui é um ponto muito interessante, eu já pesquisei sobre isso, se vocês forem pesquisar também, quem nunca viu Linux, talvez se assuste um pouco com relação a isso aqui, tá? O meu notebook, ele tem 8 GB, o sistema é bem leve, não consome isso. O que acontece, assim, resumidamente, depois busquem mais informação, mas resumidamente o Linux, ele tem um gerenciamento de memória muito diferente. Então, às vezes, tem vezes que eu venho aqui no diagnóstico, tá aqui no talo, quase os 8 GB sendo usado no caso aqui, né? 7,75, porque tem ali o cache que ele reserva e tal. Então, assim, a swap, tem várias coisas. Então, o Linux, assim como o Android, que também é Linux, eles trabalham a memória de forma diferente. Então, eles guardam muita coisa, eles armazenam muita coisa em cache.
Então, quando você vê ali o gerenciamento total da memória, não se assuste, tá? Tanto que o sistema às vezes está aqui no talo a memória e ele não trava, o sistema é bem fluido. Isso funciona para que você tenha mais rapidez na execução dos aplicativos, né? Naquela troca ali do famoso multitarefa. Então não se preocupe se você precisar de qualquer gerenciamento melhor de memória, se você for abrir o container Linux, for abrir um programa um pouco mais pesado, ele trabalha maravilhosamente bem essa performance do gerenciador ali de memória. Tanto que esses aplicativos para matar recursos no Android são inúteis, né? Quem usa Android sabe disso. Óbvio que se você tiver um hardware bacana, se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 GB de RAM, ia com certeza ia engasgar. Esse multitarefa não seria muito fluido, porque toda hora ele ia ter que ficar fechando a aplicação para abrir outra, fechando a aplicação para abrir outra. No caso aqui, como eu tenho 8 GB, é mais do que o suficiente. Com 4 GB você já consegue rodar o sistema muito bem, tá? Ele vai gerenciar essa memória, não se preocupe, o teu multitarefa vai rodar bem. Por isso que o requisito mínimo é 4 GB. De 4 GB para cima, então, você vai ter uma fluidez no sistema absurda. Não se assuste quando você vê isso aqui cheio, porque tem muita coisa em cache, é justamente isso que facilita. Então, se eu venho aqui, por exemplo, abre o Chromium, olha só a rapidez. Não tem aquela... Sabe, ele nem pensa, ele é muito rápido. Tudo aqui que eu abro é muito rápido. Ó, tem esse aplicativo aqui de gerenciador de informações também do sistema. Tudo que eu vou abrindo aqui, se eu vier aqui, por exemplo, na Play Store e abrir, ela carrega rápido, tá vendo? A resposta, e olha que eu estou chamando aqui uma outra instância, eu estou chamando aqui um aplicativo de Android, que não tem nada a ver com Chrome OS, mas ele já está pré-carregado ali na minha memória. Eu vou fechar aqui, ó, fechei a Play Store, matei a Play Store, vou carregá-la de novo, olha a rapidez que abre. Então assim, o gerenciamento de memória, em qualquer, vamos dizer, vamos ser até sinceros, em qualquer aplicação Linux, né, em qualquer distribuição Linux, é bem interessante, bem legal nesse aspecto, ganha, na minha opinião, ganha bastante do Windows, né? São gerenciamentos diferentes, não vou entrar aqui nesse quesito, gosto muito do Windows também, usei anos aí, vou continuar usando, mas é inegável que tanto no Mac quanto no Linux, o gerenciamento de memória é absurdamente melhor, tá? Então, conhecemos isso aqui, você pode salvar aqui o teste, como eu falei, para ter aí um arquivo TXT, ele vai salvar essa parte aqui de teste, aqui ele dá um panorama geral do que aconteceu, isso é muito útil. Caso você precise, tem um fórum lá do próprio FileOS ou fóruns do Linux que podem te ajudar. Então, por exemplo, eu vou salvar isso aqui mais para frente, vou tentar entrar na comunidade para ver se alguém me ajuda nessa questão de eu não conseguir usar uma segunda tela aqui no meu monitor. Toda vez que eu plugo, como eu falei, ele reinicia, tá bom? Então, num primeiro momento, a grosso modo, é isso que a gente tem aqui de sistema, tá? Então vamos voltar aqui, vamos voltar lá para a parte de sistema. Conectividade tem o que? Ele mostra aqui a minha rede, IP, a conexão local, MAC, essas coisas, tá bom? Caso você precise aí fazer alguma melhoria. Aqui um aplicativo que eu já tinha baixado do próprio Android, eu vou fechar. Vamos voltar aqui nas configurações. Cadê configurações? FileOS, diagnóstico a gente já viu, então vamos lá agora para a segunda parte, para o segundo sistema. O Android eu vou fazer um vídeo separado dele quando a gente for ver lá a questão de aplicativos e tal. Aqui a gente hoje vai ver o Chrome OS e o Linux. Então, como eu falei para vocês, ele não vem com esse modo do Linux automático, você tem que habilitar ele, tá bom? Então você vem aqui na aba Desenvolvedores, e isso aqui vai estar disponível para você. Tá vendo aqui, ó, Ambiente para Desenvolvedores Linux. Você vai clicar aqui. No meu caso aqui já está habilitado, como você vier aqui não vai estar habilitado, você habilita, ele vai liberar para você esses recursos. E dentro desse ambiente Linux, é como se fosse um espaço realmente reservado exclusivamente, como se fosse não, é um espaço exclusivamente para o Linux. Então você consegue aqui gerenciar as pastas compartilhadas, o que você quer compartilhar. Eu compartilhei aqui o meu cartãozinho SD, lembra que eu falei para vocês lá no início, quando eu fui gravar, que ele estava aqui no meu notebook, eu tive que prestar atenção? Pois é, eu compartilhei ele aqui, tirei ele aqui agora, mas vou plugar já já. Então eu compartilhei ele, quando eu quiser salvar algumas coisas, ele já está aqui. Gerenciamento de dispositivos USB, quando eu plugar aqui, por exemplo, meu telefone para descarregar os vídeos e tal, vai aparecer nessa opção aqui. Backup e restauração, toda essa opção, encaminhamento de portas e tal. E aqui é vamos dizer assim, é o cérebro da coisa, né? Aqui que tudo você consegue definir quanto do seu HD você quer disponibilizar para esse formato do Linux, tanto diminuir quanto aumentar, tá? Então eu tinha reservado ali só 15 GB,
para instalar aplicações Linux, fazer todo, trabalhar com o ambiente do Linux. Lembrando que esse Linux que ele traz aqui embarcado é o Debian, tá? É o kernel do Debian. Então tudo que funciona para Debian, por exemplo, Ubuntu, enfim, tudo aquilo que é desenvolvido em cima do Debian, o próprio Deepin, se eu não me engano, é desenvolvido em cima do Debian, Pop! OS, todas essas distros que usam ali o Debian como kernel, em tese, tudo que você usa nessas distros você vai conseguir usar aqui também, tá bom? E aqui para você verificar se há atualizações do Linux. Lembrando que a gente agora está no container do Linux. O que é um container? É basicamente isso que eu falei, é um espaço reservado, né? É essa ideia mesmo de container, como se fosse uma casinha, alguma coisa nesse sentido, onde você vai rodar ali o sistema nativamente. Não é máquina virtual, como eu falei, tanto que o sistema está rodando, vocês viram ali, está rodando com processamento muito baixo. E eu estou, nesse momento, usando o Linux, tá? Porque não está aqui as instâncias abertas para vocês, mas eu estou usando ele aqui, tá? Ele está aqui aberto em outras aplicações e eu estou rodando os dois ao mesmo tempo, mais o Android, e o processamento está de boa aqui, tá tranquilo, tá? Como eu falei, ele gerencia muito bem isso, não só a memória, como o processamento. Então ele vai vendo ali o que precisa de mais recurso e vai distribuindo isso, deixa o sistema trabalhar, não usa aplicativo para matar a instância, para matar a aplicação, nada. Ele consegue gerenciar isso maravilhosamente bem, tá? Então aqui você vai ver se tem atualizações para o Debian, para o kernel oficial aí dos desenvolvedores, tá bom? Quando você habilitar isso, você vai lá para aquela pasta, e quando você habilitar essa opção dos desenvolvedores para Linux, ele vai criar essa pasta aqui, ó, aplicativos Linux, tá bom? Então aqui tem alguns aplicativos que eu instalei. Como eu falei para vocês, aqui já requer um pouco mais de conhecimento técnico que nem eu tenho, estou aprendendo ainda, vendo os vídeos lá do DioLinux, mas você consegue fazer tudo. O cérebro da coisa, vamos dizer assim, o essencial seria o terminal. A partir do terminal aqui do Linux é que você consegue instalar várias coisas, né? Linux trabalha muito com linha de comando. Mas no caso aqui, uma vez que você tem instalado lá o chamado Flatpak, né? Através do FlatHub, o que são Flatpak? É basicamente processamentos já prontos, coisas já prontas para você não ter muito trabalho de ficar justamente tendo que instalar as coisas por linha de comando. Você vai fazer isso uma vez só. Eu vou deixar o vídeo aqui do DioLinux na qual eu me baseei, que ele explica isso, né? O que são Flatpaks, o que é FlatHub. O FlatHub é muito fácil, é o servidor aonde você vai baixar. Quando você instalar o Flatpak, ele vai abrir essa lojinha aqui, ó. Vamos carregar ela aqui. É basicamente uma store. Basicamente não. É uma store, uma loja de aplicativos já pronto para você. Então, todas as grandes aplicações, tudo aquilo do ambiente Linux para Debian, lembrando novamente, né, que tenha no FlatHub lá, do Flatpak, você consegue instalar aqui. Então tem muitas aplicações aqui, tem muita coisa. Se eu vier nessa opção aqui, ele mostra o que eu já tenho instalado aqui no meu computador. Tá? Então eu botei o Google Chrome, esse é o Google Chrome oficial, que todo mundo baixa aí, o mais atualizado, se não me engano está na versão 105, alguma coisa do tipo. Tem o Color Paint, que é um aplicativo aqui que eu uso, que é parecido com o Paint do Windows. Tem o Shortcut, que é para editar vídeo. Enfim, tem uma série de coisas aqui e outras instâncias aqui, ali que ele baixa. Nem tem muita coisa, ainda estou instalando, ainda estou conhecendo também. Não manjo muito de Linux, estou chegando agora. O meu conhecimento é bem amador, por isso que eu não estou entrando aqui em termos técnicos, em coisas nada, porque eu também estou conhecendo, tá? Estou só mostrando para vocês que há essa opção dentro do Chrome OS. Isso é maravilhoso, né? Então, você tem 3 sistemas em um, em tese, né? Você tem o próprio Gentoo, que é o Chrome OS, você tem o Debian e mais o Android. Então aqui dentro dessa loja você tem uma série de aplicações. Você consegue vir aqui, por exemplo, pesquisar, aí a gente vai ver aqui, por exemplo, o Firefox, vou barrer aqui, Firefox, vai dar um Enter, tá ali. Esse também é o Firefox, não é a versão mobile, não é a versão modificada, é o Firefox ali oficial que está rodando aí atualmente em todos os dispositivos, tá? Você tem, por exemplo, vamos ver se a gente tem o Opera. Creio que sim, né? O Opera também é bem difundido. Não tem não, tá? Acabei. Mas o Opera você consegue baixar tranquilamente para Debian. Eu já tava ficando doido, cara. Eu baixei esses dias, não tava achando a opção. Lá dentro de download, quando você vem aqui dentro de download, só você descer a página aqui. Ele já fica por padrão pro Windows, que é obviamente o sistema operacional mais usado no mundo, mas você vai descendo aqui, aqui tem as outras opções, ó. Tem para Linux, tem para Chromebook, se você quiser baixar direto, tá? Aí tem que ser pela Play Store. Tem para Android, enfim, tem uma série de outras opções aí que você consegue baixar. Se você vier aqui, ó, para Linux, Download Now, ele vai te dizer aqui, ó, ele já traz diretamente para você baixar para o Debian. Então você consegue baixar lá pelaquela lojinha que a gente já tinha visto lá, tá? Só você executar
Quando você executar, ele já vai chamar essa loja aqui. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. O GIMP, que é um programa, um gerenciador de imagens aí bem famoso, GIMP. Vai clicar nele. Você pode vir aqui instalar direto, ele já vai fazer todo o processo para você. Clicar aqui direto, você não tem trabalho nenhum. É como realmente se fosse uma Play Store da vida. Ele vai instalar para você, você só vai ter o trabalho de clicar ali. Mas se por um acaso tem gente que gosta de instalar por linha de comando para ver do que se trata e tal, você vai abrir aqui o FlatHub. Aí você vai para o site aí do FlatHub e você consegue também buscar por aqui, tá? Lá é o oficial, é a loja, ou você pode instalar por aqui. Então vamos, por exemplo, aqui ver o GIMP. Tá aqui o GIMP. Quando você clicar nele, se você for install aqui, ele vai chamar a loja, vai chamar essa loja aqui, vai fazer o mesmo processo. Se você descer aqui, você consegue pegar o comando aqui, ó, era aí que eu estava querendo chegar, para instalar via terminal. Então, se você gosta aí, se você quer treinar mais o Linux, que é o meu caso, eu estou gostando de fazer por aqui. Vou copiar esse comando, vou chamar lá o terminal, vou colar ele aqui. Se eu der um Enter, ele vai começar a instalar. Eu não vou fazer isso agora, que eu não quero instalar o GIMP, era só para mostrar para vocês, tá bom? Então você tem essas opções para quem estuda Linux, quer aprender mais, está aí. Então, o que mais que eu tenho para mostrar para vocês? Basicamente é isso, né? Como eu falei, eu também estou conhecendo o sistema, tem bastante coisa aqui. Já tinha comentado com vocês que o ambiente Linux ele diferencia aqui, ele cria um ambiente exclusivo para o Linux, mas para o Android não, tá? Tudo que você instalar que for relativo a Android, que a gente vai ver amanhã no segundo vídeo, ele se mistura aqui com os aplicativos do Chrome OS também. Então, por exemplo, esse Telegram aqui já veio nele, não, esse Telegram Web aqui já veio instalado no próprio Google Chrome aqui, no Chrome OS, melhor dizendo. Esse aqui eu baixei para Android, então por isso que tem dois aqui, tá? Eu nem tinha visto que já tinha nativamente, vou desinstalar um aqui para não ficar pesando no sistema. O WPS Office, por exemplo, eu baixei lá daquela loja do Chrome OS. É tanta loja, né? Como eu falei, é tanta coisa, tem hora que dá uma embolada. Tá? Então esse WPS aqui é oficial do Chrome OS, né? Do Fide OS aqui da Store, da loja do Chrome OS. Mas tem também para Android e tem para Linux também. Se a gente for na outra loja lá do Linux, se a gente vir nessa loja aqui do FlatHub, provavelmente, né? Tomara que eu não esteja errado, mas provavelmente deve ter o WPS também, óbvio, porque é um aplicativo muito usado, muito conhecido. Então você pode instalar, tem essas duas opções, tá? Você pode instalar para Linux ou você pode instalar já dentro do próprio Chromebook. O Linux, no caso, é mais um apoio, né? São mais aplicações quando você não encontra. Eu acho que não tem necessidade de instalar aqui para Linux, porque você já tem um WPS direto para o Chromebook. Então talvez ele funcione melhor, funcione já mais integrado ao sistema. O Linux surge para quem mexe com desenvolvimento, né? Quem gosta de desenvolver, quem gosta de conhecer o sistema, e para ter um leque maior de aplicações, porque como eu falei, nativamente o Chrome OS não traz muitas aplicações necessárias, editores de vídeo, editores de texto, enfim, editores de fotos, melhor dizendo, editor de texto é isso aí. Enfim, no caso esse aqui é um Office completo, tá? Não é só editor de texto não. Ele é muito parecido, para quem vem do Windows, olha lá, o fundo de tela dele ali, ele é muito parecido, é uma cópia quase idêntica ali do Office que a gente costuma usar, do Word, Excel, essas coisas todas. Ele é um pacote completo, tá? Tem planilha, tem apresentação, que seria aí o PowerPoint, entre aspas, tá? Então é um pacote Office completo, nesse caso aqui, para Linux. Então, num primeiro momento ficou um pouco embolado, mas em resumo é isso, né? Até para mim, às vezes, é embolado. Imagina eu que estou em dual boot ainda. Então, às vezes, aí conseguir processar tudo isso é um pouco complicado. Por isso que eu optei por pagar lá as atualizações para eu não precisar ficar formatando isso, porque não dá um trabalho danado. Poxa, $2 ali, arredondando, não é muita coisa. Então, resumindo, é isso. Você vai ter o Chrome OS, que é o sistema principal, que é desenvolvido em cima do Gentoo, que é uma distribuição Linux, e você habilita lá dentro do próprio Chrome OS, né, que é o Fide OS, você habilita um container para trabalhar com Linux. Então, o seu leque de aplicações ele aumenta. Aplicativos que não tem, num primeiro momento, para o Chrome OS, você consegue instalar aqui via Linux, tá? Via Debian. Então, num primeiro momento é isso. Estou tentando lembrar aqui de mais alguma coisa, mas não tem isso. Ó, o Outlook, por exemplo, que eu estou usando aqui. É o Outlook Mobile, do Android, tá? Funciona perfeitamente. Isso aí a gente vai ver amanhã no próximo vídeo. Esse aqui, Globoplay, ele também já traz, não sei como, nem porquê, já trouxe embarcado aí nativo. O próprio Chrome OS, Fide OS já trouxe isso. Esse aqui é o que eu falei para vocês da Fide Community, que é Community, né? Não sei como é que se pronuncia.
que são aqui pessoas, né, comunidade do próprio desenvolvedor aqui do FideOS, que tem uma espécie de um tutorial aqui, uma espécie de fórum, onde você consegue conversar com a galera e colocar suas dúvidas. Procure sempre colocar em inglês, né, para você ser respondido mais rápido. Então vai lá, digita lá a sua pergunta, seu problema lá no Google Tradutor, traduz para inglês e abre aqui um ticket. Você vai ter que logar, aí nesse caso aqui você vai ter que criar uma conta do FideOS. Você cria uma conta lá, vai logar e você põe lá a sua dúvida, né? Eu vou fazer isso já já. Quero entender o que está havendo aí, o porquê que está reiniciando quando eu espeto ali o meu monitor VGA ou DisplayPort, tá? Mas o que aqui que tem para a gente conhecer? Acho que num primeiro momento é só isso. Para extensões do Chromium, tá? Tudo que você fizer aqui vai para o Chromium, não vai para o Chrome. Lembrando que o Chromium é o navegador base aqui do sistema. Então aqui vocês têm as extensões pro navegador, né? Coisas que ficam aqui em cima, tá vendo? Eu sou suspeito para falar que eu uso muito extensão, isso aqui facilita demais. Tem extensão aqui para buscar fotos e vídeos de anúncio da Shopee, tem o Adblocker, tem extensão aqui que eu já faço download direto de vídeos do YouTube, não preciso ficar entrando em site, fazendo nada, dou um clique aqui, ele já converte em vídeo para mim ou em MP3, então eu sou um tarado aí por extensões, gosto demais, tá bom? Mas o que? Aqui eu não queria deixar nada faltando para não ter dúvida para vocês. Mas eu acho que a grosso modo é isso, tá? A gente deu uma conhecida boa aí no sistema, vimos como é que instala. Se ficou faltando alguma coisa, qualquer dúvida, deixem aí na descrição que eu procuro ajudar vocês, procuro, enfim, ajudar mesmo, ver o que eu posso fazer. Não sou expert, lembrando que isso aqui é só para mostrar para vocês o sistema. Cara, na minha opinião, sinceramente, foi uma das melhores coisas que eu já vi. Em matéria de sistema operacional, eu nunca vi nada tão completo, tão bacana, cara. Você consegue ter uma fluidez e detalhe, tá? Você ainda consegue, se você for um usuário aí mais experiente de Linux, você ainda consegue rodar o Windows aqui dentro. Como? Via Flatpak aqui, se você abrir a loja, tem um aplicativo chamado, cadê ele? Vim aqui no pesquisar, tem um aplicativo chamado Wine. O que é um Wine? Wine é a mesma coisa do Container Linux, só que para Windows, tá? Seria uma espécie de máquina virtual, mas não é bem isso. É uma espécie de container Windows dentro do Linux, né? Então você consegue instalar algumas aplicações aqui para Windows também. Eu instalei, testei aqui, algumas coisas funcionaram, outras não. Eu queria instalar o Filmora, que se eu conseguisse rodar o Filmora aqui dentro, eu acho que talvez nunca mais eu voltava para o Windows, né? Que é a única aplicação hoje, para mim, que me prende ao Windows. Lógico que tem outras pessoas que usam Premiere, usam Adobe Photoshop, alguns programas mais tops aí que tem que rodar no Windows ou no Mac. Mas no meu caso aqui, a única coisa que me prende ainda de fato ao Windows é o Filmora. Não consegui rodar, mesmo instalando por dentro do Wine, mas ele abriu aplicações leves, né? Aplicações assim mais básicas, enfim, qualquer outro tipo de aplicação levinha, ele roda de boa, simulando aí o Windows. Aí nesse caso, se você abrir, aí sim ele vai consumir um pouco mais de recurso, porque ele vai estar rodando o macOS, desculpa, vai estar rodando o FideOS, vai estar rodando o Linux, mais o Windows, então talvez o seu processamento aí seja um pouco afetado. Mas dá sim, né? Se você desenvolve alguma coisa, você faz questão de usar uma aplicação do Windows, testa isso aqui, cara, tá? Online, dá uma buscada aí, se você não conhece, procure conhecer. Então, em tese, assim, como eu estava falando, para mim é um dos melhores sistemas que eu já vi rodando, uma das melhores distros. É leve, é simples, é funcional, é um pouco mais embolada para quem vem do Windows, né? Talvez você se, assim, de aplicação Linux, de distribuição Linux que mais se assemelha ao Windows, sem dúvida nenhuma, é o Deepin, né? Mas essa aqui não vai ficar devendo em nada, você não vai sentir muita falta, principalmente se você não usa aplicações pesadas. Se você usa aí o YouTube, Google Chrome, Firefox, essas coisas, cara, vai te atender de boa, tá bom? Desculpe, não tem como mostrar um sistema operacional completo num vídeo de 5, 10 minutos. Eu procurei aqui ser bem abrangente, embora às vezes me falte a palavra, dê uma embolada, eu volto no mesmo assunto, enfim, é o meu jeito de mostrar, meu jeito de conversar com vocês. Fiz questão de fazer dessa forma porque acho que aproxima mais, né? Eu gosto de passar essa experiência como se fosse você mesmo instalando, você mesmo testando, conhecendo o sistema. Então é isso, tá? Procurei ser o mais abrangente possível. Que roda Android aqui dentro é uma coisa fabulosa. Eu tô assim, de boca aberta com esse sistema. Tô amando isso aqui, cara, tá bom? Então até amanhã, obrigado aí. Deixe seu like, comentário, dúvidas, deixa aí na descrição. Show? Beijo, um abraço, fui.